Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um Isso Pode, Doutor? Já não sei mais que número de programa que tem, porque já estamos há 3 anos já, graças a Deus, e aos excelentes profissionais que participam aqui com a gente sempre, né? Elevando sempre o nível e orientando bastante vocês, né? Estamos com mais 3 excelentes profissionais aqui, tá? Uma já é Móveis e Utensílios da Casa, doutora Ana Maria Malê. Obrigada, Eduardo. Sempre um prazer estar aqui. Igualmente. Doutora Denise Nascimento, primeira vez de muitas, se Deus quiser. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Nós é que agradecemos. E doutor Sérgio Pacheco, que também é a primeira de muitas, se Deus quiser. Muito obrigado, Eduardo. Prazer ter recebido esse convite e estar aqui presente. Vai ser muito bom, tenho certeza. Ainda mais que os 3 se conhecem, gente. São profissionais que se conhecem. Então, aí já viu, o papo rola mais fácil, né? Então, acredito que vai ser um programa bem legal. Não perca, fica aí assistindo. Ou veja depois no YouTube também, tá bom? Tá lá. E vamos começar pela mais antiga de casa, né? Doutora Ana Maria Malê. Conta um pouquinho da sua situação, um pouquinho, hein? Um pouquinho, vou falar Senão vai demorar o programa inteiro. Bom, pessoal, eu sou advogada e também sou síndica profissional. Então, tenho 2 empresas, né? Tenho uma empresa de síndico e atuo na área condominial. Meus colegas aqui, a gente faz parte, inclusive, da comunidade de Expert em Condomínios, a SEX, por isso que a gente se conhece. Somos sexys também, né? Mas a comunidade, assim, é muito legal. O que traz hoje a gente tem um podcast só de condominialista, né? E isso é muito, muito bom, assim, para vocês que assistem aqui o programa, realmente tirarem dúvidas. É sempre bom mandar para o Eduardo, né? O que vocês têm dúvida aí de condomínio, porque quem não gosta de problema não pode atuar no condomínio, né? Aí detalhe, vocês enviando, eu envio para eles, tá? Eu passo para os profissionais, sou eu que respondo não, tá? São eles. E aí é sempre importante. Então é isso, gosto de ser síndica, gosto muito, gosto de ser advogada. Nossa, também, tem porque a que ter gente muita gosta de paciência. problema e resolver os problemas. A senhora gosta, né? Porque, Gosto. pelo amor de Deus. Mas vamos lá, vamos ver o assunto que você escolheu aí. Como o síndico pode valorizar seu patrimônio? É porque hoje em dia é meio arrisca, né? O patrimônio do síndico, né? Na verdade, Porque, se assim... não tomar cuidado... Eu trouxe esse assunto, né, da valorização patrimonial, mais voltada até para o condômino, tá? Quando você... Hoje em dia, o que está acontecendo? Que a gente já até falou muito sobre isso. As pessoas não querem mais ser síndico. Hoje as pessoas têm acesso à responsabilidade, que é ser um síndico, que responde civil e criminalmente por tudo ali no condomínio. Existe a questão de gestão de pessoas, tanto dos funcionários quanto dos condôminos. Não é uma situação fácil. A gente sabe que a comunidade condominial muitas vezes está ali em conflito. As pessoas, muita gente não quer descer para uma reunião de condomínio porque tem aquela raiva, acha que é chato, acha que vai ter briga. E a gente sabe que de fato isso acontece também, a gente não vai, né, Mas depois negar. quer meter pitaco, né? Pois é, reclamar todo mundo quer, mas comparecer e não decidir, o pessoal corre. Então, assim, quando eu falo da valorização do patrimônio, eu tenho explicado muito isso, seja quando vem um condomínio me procurar para alguma consultoria ou um síndico, e também na empresa de síndico profissional. Por quê? Ninguém quer ser síndico e você acaba tendo que ter essa opção do síndico profissional, que é um mercado. E hoje, a gente também tem que analisar os síndicos e síndicos, muitos se dizem profissionais e não são, é claro que você tem que buscar consultar, mas a sindicatura profissional, o que ela pode trazer para valorizar o seu patrimônio? Patrimônio que eu digo apartamento. Quando a gente passa, né, gente? Quando a gente passa para... Todos nós aqui somos condôminos, vamos combinar? Todo mundo aqui passa. E todo mundo aqui já teve um sonho de morar num condomínio. Quem é que nunca passou naquela rua que gosta, no bairro, olhou e falou para aquele prédio, poxa, eu tenho um sonho de morar aqui nesse prédio. E ali, o visual, ele é importante. É claro que o síndico tem um monte de coisa para resolver, mas essa organização e esse planejamento sendo claro para os condôminos, quando a coisa começa a rodar, às vezes no começo, né, dá aqueles atritozinhos, quando a coisa começa a rodar, os condôminos têm a sensação dessa valorização. Porque quando
você vai vender o seu apartamento. O que acontece? Às vezes você mora ali 30, 40 anos, vai morar pro resto da vida. Mas muitas vezes as situações da vida fazem com que a gente tenha que mudar. Ou para um apartamento maior, ou para um apartamento menor. Ou vem um divórcio, ou vem realmente uma melhora e você quer alcançar objetivos maiores. Então, quando você vai vender esse apartamento, ou essa casa, que seja, as pessoas olham o condomínio. Hoje as pessoas pedem o boleto condominial, pedem a saúde financeira do condomínio, tem o visual. Então, o síndico, ele tem que tratar aquele condomínio ali como um patrimônio, gente. É um patrimônio dos condôminos. Você precisa valorizar o patrimônio. Então, uma boa gestão, é isso que eu trago aqui para a gente conversar e para os síndicos terem essa noção. O seu olhar, da mesma forma que eu quero a valorização do meu patrimônio pessoal, eu, quando estou atuando num condomínio, eu quero que aquele condomínio seja valorizado. Isso é importante para mim. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Então, assim, é isso. Eu acho que as pessoas precisam, quando estiverem procurando um síndico, ver se ele tem esse olhar. E não entra naquela de menor preço, né? Pois é. O pessoal quer aqui preço, que né? Como é que tem aquele aqui. anúncio lá do mercado? É o preço, preço. A gente vê isso, claro que isso impacta na previsão orçamentária, de fato. Mas é aquele ditado popular. Às vezes o barato sai caro. Então, aqui no Rio a coisa ainda está muito devagar. A gente sabe que em São Paulo e no Sul, né, é muito mais desenvolvido. As pessoas realmente já têm essa cultura do síndico profissional. E aqui no Rio a gente ainda está naquele... quanto é que você vai cobrar? Eu só pago tanto. Eu, Ana Maria, minha empresa, Audácia, eu e minha sócia, a gente tem um mínimo. Porque isso é uma empresa. A gente tem toda uma estrutura por trás. Graças a Deus a gente tem uma empresa grande. Então quando a gente tem esse olhar da valorização do patrimônio e a gente coloca toda aquela equipe ali para trabalhar naquele condomínio, isso tem um custo. Claro. Uma vez, até numa reunião, a gente foi reeleita até nesse condomínio. E é claro que tem os ajustes, né? Às vezes tem aqueles... A gente não agrada a todo mundo, tem os atritos também, né? É normal, a gente precisa aprender a lidar com isso. E a gente estava ali na reunião do conselho, que nessa primeira... Era o segundo ano que eles estavam com um síndico profissional. Antes sempre foi síndico morador. Então a gente enfrenta isso também. Que é normal, as pessoas estão acostumadas, da mesma forma que estão acostumadas com porteiro de estimação, estão acostumadas com o seu síndico de estimação. E a coisa não é bem assim. Você precisa trocar essas informações, mostrar essa transparência, ter essa conexão com os condôminos. Mas, enfim, e nesse condomínio a gente precisou, eles pediram... Os conselheiros, que são os representantes dos condôminos, pediram alguns ajustes na nossa gestão. O que é válido, a gente também tem que aprender a ouvir. A dinâmica daquele condomínio, a gente pegou, começando uma obra muito grande, uma obra de fachada na Assembleia que a gente foi eleito. Essa obra foi aprovada, uma obra enorme, um condomínio grande, com 2 blocos. Então, assim, aquele tempo que a gente tem de conhecer o condomínio... A gente realmente pegou já no tumulto ali da obra de fachada, que nós não participamos dessa escolha, nada disso. A gente chegou e falou assim, começa a obra amanhã. Então, assim, foi muito difícil e é claro que a gente precisou se ajustar a esse condomínio. Mas, enfim, aí nessa reunião eles solicitaram algumas coisas e aí eu falei, eu vou falar para vocês agora de empresário para empresário, porque um dos conselheiros era empresário. O que vocês querem não é o que vocês pagam. Eu vou ajustar minha proposta. Você pode pedir o que você quiser. E a pessoa tem que pedir, Ana, eu acho que aqui no condomínio eu quero que venha tantas vezes, eu quero tantas horas no condomínio, precisa de atendimento, tudo que vocês precisam, vocês podem listar, só que isso tem um custo, isso tem um preço. E além do preço empresarial que você coloca ali, né, que você tem o custo de empresa, tem que entender que é o meu CPF que responde. Então, eu também tenho as minhas limitações. E eu deixo isso bem claro. Eu vou fazer tudo o que vocês pedirem para o condomínio para adaptar ao que vocês querem. Desde que não seja uma infração, né, da lei e não atinja também o meu patrimônio. Eu posso não citar. Claro que pode, eu deixo. Então, a percepção que eu tenho é que as pessoas, quando vão adquirir um imóvel, elas têm uma falsa ilusão de que somente o interior daquele imóvel é que vai compor o valor que ele vai pagar, né? Eu não sei se a Ana
como síndica, é advogada também, inclusive da área imobiliária também, e a gente, quando presta assessoria a alguém que vai adquirir um imóvel, a gente acaba se deparando assim, por exemplo, nós já temos o olhar, a expertise, a gente vai no livro de ocorrências, a gente vê quando a gente conversa com o porteiro, porque aquele condomínio, o todo, ele ajuda a compor o valor daquela unidade, mas o que a gente percebe é que as pessoas não têm claro isso em sua mente, então elas querem ver um imóvel, apartamento pintadinho, maquiadinho, né? Um azulejinho lá, o piso moderno, nem sei se fala ainda azulejo, né? O piso moderno, na minha época azulejo. O piso moderninho, mas você não sabe como é que aquilo foi feito, então o valor tá bacana. Mas ela não tem claro isso, eu não sei. Uma pergunta muito comum é assim, a pergunta, fez a reforma da parte elétrica e da hidráulica? Fez, mas o que adianta se o PC de luz tá lá de madeira lá embaixo, todo arrebentado? Exatamente. É só a sua parte, você já fez, beleza. Porque os outros vão ter que fazer, mas assim, você não consegue colocar carga. Hoje em dia, você vai comprar um apartamento antigo, até dos anos 80. Você hoje tem airfryer, split, não sei o quê, um monte de coisa, cooktop, um monte de coisa que a gente quer ligar tudo na tomada. Tudo e junto. a gente sabe que isso ali, na verdade, não comporta. Muitas vezes, aí eu vou até falar, eu tenho condomínios ali que estão correndo risco, porque as pessoas não têm ideia. Não tem ideia mesmo. Não tem a visão, né? Instalações antigas, estrutura antiga mantida. E as tecnologias novas, recursos novos. Às vezes reforma o apartamento todo, tá lindo, maravilhoso. A gente até vê no Instagram essas coisas, né? Aluguei um Airbnb, aí vai subindo, aquele todo cacarecado. Na Europa tem muito isso, que são mais antigos os imóveis. Aí quando abre o negócio, o apartamento lindo. Isso. Aquela coisa faraônica. Beleza. O meu já pegou fogo por isso. É. O meu PC já pegou fogo exatamente por isso. Entendeu? Eu moro num imóvel antigo e aconteceu isso. O PC quase botei fogo carga. no prédio todo. Você imagina no verão, todo mundo ligando o ar-condicionado. Eu tenho 3 ar Todos, refrigerantes na minha casa. todos os apartamentos. Fora todo o resto. Com 2, 3 ar-condicionado, tudo ligado, por exemplo, de noite, de madrugada, todo mundo vai ligar. Antigamente a gente dormia no mesmo Imagina, quarto para loucura. economizar o ar-condicionado. Lembra quando a gente era criança? A minha mãe me botava, dormia todo mundo no colchãozinho em volta Faz da cama dos tempo pais. isso. Faz tempo isso. Faz isso com adolescente A gente tá hoje. entregando. Mas, ó, eu sou a mais nova da mesa, hein? Olha. Provavelmente. Tem outra coisa aqui que estão perguntando que eu acho bem importante, né? A transparência na prestação de contas também contribui para a valorização do condomínio. Eu sei que a prestação de contas é uma coisa fundamental, obviamente, né? Uma coisa que a Mas gente valoriza também o Com condomínio? certeza. Assim, uma coisa que a gente tem falado nas assembleias, eu e minha sócia é bastante assertiva com relação a isso, a responsabilidade é de todos. Deixar bem claro aqui. Você é condômino, você é responsável pela fiscalização das contas. É importante fiscalizar. Agora, vamos diferenciar. Fiscalizar não é perseguir, porque você não gosta do síndico, você está perseguindo. Porque aí você vai ter suas consequências. É fiscalizar e é buscar entender. Mas às vezes você tem ou uma profissão ou está num momento de vida que você não quer compor o conselho. Por algum motivo ali que você acha que você não vai conseguir se dedicar. Mesmo assim, não exclui a sua possibilidade de, dentro ali da sua senha, do site da administradora, olhar e tirar a sua dúvida. Não tem problema nenhum, é obrigação do síndico. Faça isso com cortesia e que o síndico ele tem que te responder. Formaliza um e-mail. Oi, Ana, tudo bem? Olha, verifiquei isso aqui no balancete do mês tal, aqui apareceu para mim. Você pode me explicar o que foi essa obra, o que foi aquilo? Não tem problema nenhum. O que foi essa contratação? A gente vai explicar. Porque o síndico que realmente está fazendo um trabalho correto, ele planejou aquilo ali, ele levou à Assembleia, e o que não foi levado à Assembleia, os conselheiros vão estar cientes dessa tomada de decisão, junto ali com a gestão, porque eles fazem parte da gestão. E agora, complementando também para os conselheiros. Gente, não tenham medo de ser do conselho. Conselho é importante. Às vezes a gente tem ali, tem 3 conselheiros, ninguém quer ser, você fica 1. É ruim. Tenham 3, vocês vão olhar a pasta. O que a gente costuma fazer? A gente marca logo no início da gestão, que a gente está entendendo ali o condomínio. Marca, pega aquela pasta, porque é difícil de entender. Para mim não é mais difícil de entender, mas já foi um dia. Já foi. Às vezes não é fácil você olhar uma pasta. Então, assim, peça um esclarecimento. Às vezes aquela rúbrica ali que a administradora coloca,
muitas já são padrão ali do mercado e muitas realmente eles inventam e até confundem a gente, porque a gente sabe que isso acontece na correria ali da administradora. E a gente pode pedir um ajuste, olha, não coloca essa rúbrica desse jeito, coloca um nome mais claro, essa rúbrica está no lugar errado, você precisa colocar despesa ordinária, não é para tirar, ou é do fundo de reserva. Enfim, então a gente traz para o conselho uma mini aula para tentar ajudar com que eles olhem essa pasta e fiscalizem as contas com mais facilidade. Isso aí, com certeza, porque assim, os conselheiros são procurados. Quando você tem ali um síndico profissional, o pessoal tá mais acostumado, acha que por morar ali, aí pergunta, como é que estão as contas? Você tá vendo direitinho? O que aconteceu isso? Às vezes nem vem pro síndico, vai pro conselho. Então é importante, você não pode ter um conselho que vai virar e vai falar assim, não sei, tem que perguntar pra síndica. Poxa, a gente elegeu aquele conselho ali como representante dos condôminos para fiscalizar as contas e dar uma recomendação. Né, aquela outra etapa, não excluir a sua responsabilidade, mas de fato você acredita que aquela pessoa esteja fazendo esse trabalho mais minucioso porque ele tem mais acesso às informações. E aí você responde, não sei, não vi pasta nenhuma. Não pode, né, gente? Então, assim, quer assumir? Assuma com responsabilidade e pergunte qual é a minha função, qual é o meu papel, qual é a minha limitação. Ana, não sei fazer isso. Me ajuda, me ensina. Marca reunião na administradora, marca reunião com o síndico. Gente, tem 1000 maneiras de você se acalmar, entender o que você tem que fazer e contribuir para o condomínio, porque você está valorizando o seu patrimônio. A verdade é essa. Contas saudáveis, quando você vê um condomínio que tem ali dinheiro, lógico que o objetivo do condomínio não é juntar dinheiro, mas quando você tem um planejamento, o condomínio ele é rateio de despesas, mas quando você tem um planejamento de manutenção, ou alguma situação que você precisa resolver, você vai juntar aquele valor ali. Então ele vai ter uma sensação quando você olha, nossa, a gente tem tanto em caixa. Mas para que isso aqui está sendo destinado? Sempre tem uma destinação. Quando a gestão está sendo bem feita, vai ter uma destinação. Eu estou juntando dinheiro num condomínio, a gente já tem 60 mil. A previsão de fazer o Prisma é um prédio pequeno. O último orçamento que a gente teve, ano passado, era em torno de 80 mil reais. Então, assim, a gente está quase lá. A gente já tem 60. Falta mais 20 e a gente vai conseguir efetivamente fazer essa obra de manutenção sem onerar mais com a cota extra. Porque, gente, cota extra é uma coisa horrorosa. Eu odeio cota extra. Você acha que eu gosto de pagar cota extra? Eu também sou condômino, eu odeio cota extra. Doutora Ana Maria Malê, muito obrigado mais uma vez. Nossa, bem, explica, né? Assim, tem de tudo. Vai, explica e mais além, né? Então, conselheiros que queiram explicação, a gente atua também para só ajudar nessa verificação. A gente faz a consultoria também. Se precisar, a gente senta, ensina e tá tudo certo. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Doutor Sérgio, vai me permitir, como são os cavaleiros. Por favor. Doutora Denise Nascimento. Limite entre críticas legítimas e abusos contra os síndicos. Existe isso? Imagina, condomínio, né? Existe isso? Imagina, Vou nem perguntar pra ela. pessoas. Eu tenho história para contar, mas depois eu conto. Eu sei que tem. Pois é. Então, o que acontece? Eu acho que a gente precisa contextualizar um pouco nesse momento que nós estamos vivendo. Essa situação de críticas, de abuso, ela sempre aconteceu. Só que hoje nós vivemos um momento que tivemos uma pandemia, tá? E essa pandemia ela foi um marco nessa interação, né, nesse convívio condominial. A partir daí, então, o síndico ficou mais... Porque o condomínio ele é um ecossistema condominial onde você tem ali diversos personagens. Você tem o condômino, né, que são pessoas de culturas distintas, educações distintas, né, de personalidades diferentes, convivendo, né, naquela parte comum. Você tem administradora, você tem os funcionários, que também caem na mesma situação, são pessoas diferentes, né, com todas as questões. Você tem os funcionários, você tem os conselheiros e no centro disso você tem o síndico. Então, com a pandemia, o síndico acabou tendo um destaque, porque as pessoas começaram
deu início a muitos mais conflitos, porque as pessoas estavam em casa. Nós passamos uma situação onde praticamente a população começou a trabalhar. Imaginando um condomínio todo fechado, todo mundo lá dentro. Exatamente. Pois é. Meu Deus. Bom, eu tive o privilégio de ir para Minas Gerais, né? Para minha mãe, mas enfim, mas também estava aqui, tinha que vir, enfim, e também moro em condomínio. Então, a partir desse momento, o que a gente teve? A gente teve o síndico sendo como um destaque. Tá? Nós temos aqueles conflitos, né, dos condôminos, sobretudo da parte comum, e aí a situação realmente ela acabou tendo um destaque maior, aumentando. Bom, nós não temos hoje uma pesquisa oficial, tá? A gente fica procurando isso, nós não temos. Mas o mercado condominial consegue identificar de forma veemente que houve um aumento à perseguição, a críticas abusivas, né? Porque, veja bem, a crítica, ela é importante, mas a crítica, ela tem que ser aquela crítica seguinte: ô, Ana Maria, você trocou aqui a empresa terceirizada da portaria, você trocou, né? Porque é um ato de gestão. Você trocou administradora. Pô, mas essa administradora que entrou não é legal, a outra era melhor. O que aconteceu, né? Olha a forma como você fala. Ou então você chega e fala assim: aí tem, ó, aí tem. Por que ela trocou se a outra era melhor? Aí começa aqui. Já imagino logo que o síndico está ganhando a comissão, né? Mas é isso, então. Não, eu falo pro meu marido, não posso nem trocar de carro, que vão achar que eu troquei de carro com o condomínio. Exatamente, e as pessoas, entende? Então, o que acontece? É a forma, porque é legítimo, a crítica ela tem que ter, né? Eu acho que isso é saudável para a gestão, porque o síndico está ali. Ele está vendo de um lugar. Você é condômino, você está vendo de outro lugar, né? Porque o mundo é assim. Se você tem um carro parado aqui, eu tô aqui. Eu tô vendo o carro desse lugar. Você está vendo o carro daquele outro lugar. Você está vendo de forma diferente. E o condomínio é a mesma coisa. O síndico, essa situação é a mesma. O síndico está vendo de um lugar, o condômino está vendo de outro lugar, o funcionário está vendo de outro lugar. Tá? Daqui a pouco nós temos um colega aqui que vai falar de um tema importantíssimo, que são as pessoas que precisam, né? De um olhar diferenciado, e aí você lida com essa situação. Então, assim, as críticas, elas existem, a gente tem que tomar cuidado com o limite de onde ela é saudável, que é a crítica importante, que é aquela crítica para construir, e onde ela começa a ser uma crítica abusiva, tá? E onde aí a gente precisa resguardar também, porque o síndico tem os direitos. Você não pode... o dano moral, entende? O síndico, ele não pode ser desumanizado. Eu acho que isso é uma palavra que a gente escuta muito nesse universo, tá? Porque o síndico, ele não é um super-herói, o síndico, ele não está ali para 100% acertar, ele vai tentar fazer de tudo, né? Ele vai dar o melhor dele, a Ana Maria está lá, os síndicos estão lá. E não está disponível 24 horas. E ele não está disponível 24 horas. E as pessoas precisam entender isso. Porque quando o síndico morador, então, coitado, gente. Socorro. Eu acho que eu já contei isso aqui. Todo prédio que eu passo, eu acabo virando síndica, né? E tinha o hábito, porque a gestão anterior realmente tinha um trabalho que não podia atender durante o dia e tal, mas também é uma opção dela. E quando eu cheguei, assim, era um hábito tocar o interfone 8, 9, 10 horas da noite. Você imagina eu ficar em pé na cozinha? Gente, eu fiquei enlouquecida. Eu nunca mais atendi interfone, acho que eu passei. Eu falava pro porteiro, mandava um WhatsApp, assim, quem tá me ligando? Mandar um WhatsApp. Eu não vou ficar em pé na cozinha que eu tô deitada. Aliás, vamos falar de WhatsApp já. Vamos falar. Então vai, manda ver, porque... porque tem a coisa do grupo agora, né? Eu sou um Faz call center. Grupo de WhatsApp, né? E tem grupo de WhatsApp do condomínio. Pode se tornar um ambiente de violência. Como o síndico deve lidar com esses grupos? Deve participar ou não? Nesse momento, inclusive, da pandemia, foi aonde aumentaram esses grupos do WhatsApp. Né? Geral, onde o próprio síndico criou esses grupos, né? E ele, naquele momento, fez porque ele precisava. Pelo menos não ia tocar o interfone. Era pelo Zap. Ele criou esses grupos justamente por um ato de, vamos dizer, não é desespero, né? Mas ele precisava tocar a gestão, né? E aí como que fazer? Ninguém sabia como fazer. Então, muitos desses grupos começaram nesse período. Bom, eu sou da linha de quê? Síndico morador, você participava daquele grupinho, daquele grupo aberto? Mete pé.
sai porque vai dar BO, tá? Cria o seu grupo, onde você é administrador, e você manda as informações. Que eu acho que o grupo do WhatsApp do condomínio, onde ele tem que ser para isso. Ele tem que ser para quê? Para o síndico mandar informações, mandar uma comunicação. É claro que a gente tem condomínios onde tem idosos que não lidam com essa tecnologia, mas você tem outros meios. Mas hoje tem muitos, entende? Muitos que pessoas, a grande maioria dos condôminos acabam tendo acesso, né, ao WhatsApp, que hoje virou um meio de comunicação. As pessoas não querem mais ligar. Eu sou uma que odeia atender telefone. Até minha família, tadinha da minha mãe, assim, que mora longe, né? Eu não tenho paciência, eu prefiro falar no WhatsApp, porque às vezes você tá ali no meio de uma situação, trabalhando, entende? Né? Alguma coisa e o telefone toca. Hoje você não usa mais isso, você manda mensagem assim, tá podendo falar? Muito mais. Né? Então, assim, o WhatsApp... Eu mandei hoje assim. Mandou para mim, verdade. Exatamente, pode atender, pode falar. Pois é, então é isso. Eu acho que o síndico, a minha orientação, quando eu dou uma assessoria, tá? O síndico vem fala assim, olha só, não é um ambiente que eu acho que o síndico deva estar. Tá? O WhatsApp, as pessoas têm que entender que também tem que ter limite, tá? Quando você faz uma crítica do ato de gestão e como você faz é uma coisa. Passou do ato de gestão, quando você vai para a crítica, onde você vai se direcionar à pessoa do síndico, você, entende? Afasta do que poderia ser saudável para o condomínio. E o WhatsApp é um ambiente fértil para fofoca, é um ambiente fértil para ofender. São os corajosos da internet. Eu Exatamente. Acho isso simplificando o grupo, quando ela abre o WhatsApp, tem que ser aquele que só ela fala, né? A minha orientação que é administradora é essa. E todo mundo vai ver, mas não vai poder criticar nada. Não, ela vai no pode... do condomínio e critica lá. Não, veja bem, isso. Não é a questão da crítica pela crítica. O que eu estou colocando é o seguinte, é um ambiente fértil para fofoca, é um ambiente fértil. Sim. Aquilo ali pode ser um canal de comunicação do síndico para com os condôminos. Para comunicar alguma coisa. Para avisar, então, olha, a água vai fechar, é isso que eu falei. vai ter reforma. Ela, como administradora do grupo, sim, só ela para falar. Facilita para o síndico. Facilita. Isso. Agora, veja bem, eu acho que o condomínio ele tem que ter um mecanismo, uma forma de contato com o síndico para que o condômino ele possa se manifestar sobre várias questões, de forma respeitosa, com limite, tá? Eu tive sábado numa reunião do Conselho Fiscal, onde o síndico estava e tinha alguns moradores participaram da reunião. Aquela reunião foi importante porque tinham vários problemas ali e as arestas foram aparadas, sabe? As arestas foram aparadas. O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, a liberdade de expressão, ela tem limite. É isso que eu acho que muitas vezes falta. Então, condômino... Pode falar. Sim, condômino, cuidado, porque a liberdade de expressão, ela tem limite. Quando você ultrapassa aquele limite que vai à ofensa do outro, ela deixou de ser garantida. Né? Porque a gente tem a nossa liberdade de expressão garantida, mas à medida que você extrapola, aí eu vou falar para você, olha, Eduardo, não, o teu programa é isso, é aquilo, pô, muito bom, né? O programa é realmente, mas olha, cara, eu não sei não, isso aqui tá me parecendo alguma coisa ligada a outra coisa, né, que não tá, pô, acho que você tá usando, entende? O que tá por trás, olha aí, o que está por trás disso? É você que está trazendo o que está por trás disso. O que você está ganhando com isso? De forma ilícita, entendeu? De forma ilícita. Então, essa liberdade, quando você vai para fora, que você ofende uma pessoa, quando você está no transporte, entende? A pessoa está te incomodando, você já ataca, tu é isso! Tá? Aqueles vagões femininos são ótimos para isso, né? Só isso, só aquilo, entendeu? Você extrapola, você tem que tomar cuidado com essa linha. Uma dica que eu dou, só complementando, que eu tenho feito, dependendo do condomínio, não é para todos. Quando faz a assembleia, que a assembleia online você já tem a gravação, mas a assembleia presencial, onde ou você vai deliberar alguma coisa importante, a gravação dela com imagem e com som, ela é importante primeiro para os detalhes, por exemplo, você vai aprovar uma obra grande, vai ter apresentação de empresa, é muito importante. E outra coisa, as pessoas sabem que estão sendo filmadas. Então, muitas assembleias que se estendem, que as pessoas falam e não estão falando nada, quando você tem a gravação, a assembleia, ela tem uma objetividade.
Eu também gosto. Impressionante. Assembleias assim que acabavam 1h estão acabando 9h. Sabe que tinha o hábito de acabar 1h, a gente colocou Tem a gravação menos briga, 9h30. porque tá sendo 10 horas filmado. tá acabando. Por quê? Você realmente vai decidir o que tá ali naquela ordem do dia, com objetividade e sem esses comentários. Pois é, eu sempre oriento desagradáveis. Condomínios que são muito tensos, né? Eu sempre oriento o síndico, olha, contrata a administradora, gravar, filmar, porque você vai... E é exatamente isso que acontece. Quando você pessoas tem um ficam ambiente inibidas, né? tenso, Ficam vai inibidas. gravar Segura vai ter, a onda. vai pagar pelo que tá falando. É Quem fala o que verdade. quer, Acho que a senhora falou isso aqui na mesa. né? responde o processo que não quer. Da última vez a senhora falou disso também, eu lembro. Liberdade de expressão, a senhora acabou de falar, né? Como o síndico deve reagir diante de críticas? Bom, primeiro eu acho que o síndico tem que entender qual é essa crítica, né? Se é uma crítica à gestão, que é legítimo, tá? E eu acho que isso é bom, né, para o síndico, eu acho que isso é bom para o síndico. Ou se é uma crítica pessoal, né? Uma ofensa pessoal. A crítica à gestão, eu acho que ele tem que acolher, não significa que ele vai acatar, que ele vai fazer, tá? Mas eu acho que ele tem que acolher, eu acho que ele tem que entender, falar, não, vamos ver, vamos conversar, e se não, conversar, dialogar. Quando você parte para esse outro momento, né, essa outra crítica, que é aquela que vai a pessoa do síndico, o síndico ele precisa ter a maldade, ele não pode ser inocente. Se o síndico for inocente, ele está acabado, né? Ele está acabado. Ele precisa constituir provas. Tá? Ele precisa tudo ser documentado, ele precisa ter a assembleia gravada, ele precisa todos os relatórios serem... me manda por e-mail, ele precisa guardar esses e-mails. Porque tem condôminos, tá, que eles não se acanham, não. Eles colocam lá no livro. Eu tenho uma que eu até apresentei uns trechos num evento que eu tenho uma palestra, onde um condômino falava para escrever para a síndica: síndica, a sua idade não permite que você entenda o que eu escrevi, porque o meu português é muito bom, né? Desculpa, era nesse nível. Eu tenho esses... Eu até acho que eu levei nesse último evento. Então, ele tem que guardar, ele tem que se documentar em relação a isso. E quando a questão entra, ele precisa de uma assessoria jurídica para orientar ele, porque existem momentos que você precisa até ajuizar uma ação, você precisa até fazer um boletim de ocorrências, você precisa não ter medo disso. Sabe, o síndico não pode ter medo de se enfrentar com essas situações. Ele não pode se encolher, porque se ele recuar, aquilo vai aumentar, e a doença mental, né? Porque o síndico é um ser humano, ele vai adoecer, ele não vai dar conta. Tá? Ele precisa entender que ele não é um super-herói. O síndico, ele não é um super-herói. Antes dele ser síndico, ele é um ser humano. Então, ele precisa preservar a saúde mental dele. E aí ele precisa ter esses cuidados. Não só mental, acho que física também, né? Porque haja coração, tem que ter. É difícil. Nossa Senhora. A senhora acredita que aumentaram esses ataques aos síndicos? É aquilo que eu já coloquei, nós não temos uma pesquisa oficial, tá? Mas o mercado condominial aponta que sim. Tanto que nós temos até um projeto de lei que essa questão, né, da violência contra o síndico, eu acho que até nesse mesmo projeto é contra os professores, se não me falha a memória. Ele está meio parado lá no Congresso, mas isso deixa de ser, ele passa a ser um crime. Tá? Isso passa a ser um crime, né? Ele é uma emenda, eu não sou da área criminal, mas eu acompanho, né? A gente precisa acompanhar isso. E, assim, isso é uma sinalização de que realmente o mercado condominial, a gente tem várias falas, vários artigos, inclusive o próprio Congresso Nacional já se manifestou, né? A partir do momento que você tem um projeto de lei deve ter que algum fala sobre síndico lá. isso. Algum político é síndico. Né? Sabe o que a gente basa. É complicado, viu? Nossa, por isso que eu falei que seria síndico nunca na minha vida. Porque o sangue é meio fervente eu aqui, acho que eu não teria muita paciência, não. Eu acho que o síndico, tanto os condôminos como os síndicos, eles precisam entender uma coisa. O síndico, ele pode ser fiscalizado,
Tá? O síndico, ele pode ser contestado, ele pode ser até substituído. Você tem uma destituição de síndico. O que ele não pode ser é desumanizado. Isso o síndico não pode ser. Ele não pode permitir. Manda uma mensagem, pessoal. Que mensagem a senhora deixaria sobre esse tema? É isso, cuide do seu síndico, Porque condôminos. condôminos tem uma porção aí. Condôminos, então... Vamos participar da gestão, vamos participar com respeito, cuidar do síndico, eu falo isso, eu falei nessa reunião que eu tive semana passada, no sábado, vamos cuidar do síndico, né, dentro ali da gestão, vamos evitar essa desumanização do síndico, vamos proteger o nosso condomínio, eu acho que é isso, proteger, você estar na gestão, você não precisa estar na gestão para você poder ajudar a gestão. Tá? E isso valoriza o seu patrimônio. Você tendo um condomínio, porque uma das coisas que eu olho quando eu vou assessorar alguém para adquirir um imóvel é o livro de ocorrências. Aquele livro, entende, que de descabelar, tá? Aquele patrimônio, ele vai estar desvalorizando, porque ninguém consegue viver de forma saudável, tá? E um patrimônio não vai crescer também, assim, do ponto de vista de valorizar num ambiente hostil, num ambiente de fofoca, num ambiente de acusações. Então é isso. Vamos cuidar do nosso ambiente, vamos cuidar da coletividade, todo mundo, nós somos seres humanos, nós temos um dia que nós estamos nervosos, temos um dia que a gente quer xingar alguém, temos o dia que a gente... Temos problemas pessoais, temos vida problemas também, pessoais, né? Tá? Então, mas vamos botar isso na medida, né? Vamos botar isso na medida para a gente conseguir ter ambientes melhores, porque a convivência é onde está a nossa família, está os nossos filhos, está o nosso cachorro. É verdade. Estamos nós. Estamos todos nós, né? Todos. Pô, muito obrigado, Denise. Muito esclarecedor. Tenho certeza que o pessoal gostou desse... Acho que tocou em muitas feridas aí que as pessoas... fazem acontecer, né? Falam e às vezes, muitas vezes sem pensar, com certeza, né? Então, não é todo síndico que quer ganhar um dinheirinho por fora, não, tá? Aliás, na sua maioria, eu acredito que não. Então, principalmente se for uma gestão profissional. E aqui a gente está falando de gestão profissional mesmo. Com certeza. Ah, tá. Se não tiver o chavão dela. Muito obrigado mais uma vez. Doutor Sérgio, vamos lá. Chegou a tua vez. Fomos cavaleiros, né? Claro, sempre. Né? As senhoras aqui. Acessibilidade, tecnologia assistiva em condomínios. Perfeito. E aí? Deu uma abertura aí sobre isso. Acessibilidade, né? A gente aborda esse tema, a minha intenção de tratar do tema da acessibilidade, que é um tema que não deixa de ser familiar, né? As pessoas sabem, quando se fala em acessibilidade, do que se está tratando, né? Normalmente, elas vinculam esse tema à questão de acesso aos espaços físicos, né? A construção de rampas, redução de calçadas, aumento da largura da porta, que é, de fato, um aspecto, né? Uma dimensão da acessibilidade que é a mais importante, a mais familiar. Mas a gente trata da acessibilidade num sentido muito mais amplo. Ele tem outras dimensões. A própria Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, define a acessibilidade não apenas como o direito a acesso a espaços físicos, com intervenções arquitetônicas para pessoas com mobilidade reduzida. Ele inclui aí na acessibilidade, no conceito de acessibilidade, outras dimensões, incluindo aí que eu quero destacar a questão da informação e da comunicação. O direito à informação adequada é um direito à acessibilidade também. Direito à comunicação é acessibilidade. Eu acho que a gente pode definir acessibilidade como cidadania, porque a acessibilidade ela abrange praticamente todos os direitos da pessoa com deficiência. Entende? A Lei Brasileira de Inclusão trata desses direitos, não é uma lei simples, é um estatuto que trata de vários campos, de trabalho, educação, saúde, e a gente chama ele de estatuto justamente por isso, porque ele regula vários aspectos. Então você tem direito à acessibilidade no aspecto de acesso a veículos adaptados, direito à acessibilidade no exercício da cidadania. Eu digo cidadania também não só no aspecto político, tecnicamente falando, cidadania é um direito político, de
de participar da rotina da vida política, votar e ser votado, e a gente inclui aqui a cidadania condominial, no ambiente condominial, na vida política dos condomínios, né? Mas a acessibilidade também no direito de ser informado adequadamente sobre tudo que é comunicado à pessoa com deficiência. Enfim, documentos que são enviados têm que ser enviados de forma acessível, cobranças, faturas, também de ser informado sobre tudo que existe e acontece naquele ambiente em que ele esteja inserido. Está aqui nessa sala, é correto, é adequado que a pessoa com deficiência visual ela tenha a informação exata do que acontece aqui no espaço, das pessoas que estão presentes, as características das pessoas, o aspecto do ambiente. Enfim, são informações que são garantidos a essas pessoas com acessibilidade. É direito à acessibilidade, é isso. É esse conjunto de direitos que vai além da acessibilidade a espaços físicos. E como a Lei Brasileira de Inclusão ela se aplica às relações privadas, ela se aplica aos condomínios. Então, quando a gente vai falar aqui de acessibilidade e fala de condomínio, é porque a nossa atuação, nossa seara na questão condominial. Mas falar de acessibilidade em todos esses aspectos é acessibilidade na vida, né? Se você vai ao cinema, você vai ao teatro, vamos citar aqui, por exemplo, um deficiente visual vai vai participar de um concurso público. Aí o organizador, a instituição organizadora do concurso, separa lá um ambiente, uma edificação que tem rampas, portas largas, corrimão, enfim, atende uma série de questões, exigências de acessibilidade na parte de mobilidade, de locomoção. Aparentemente, essa edificação estaria adequada à acessibilidade para realizar aquele certame, né? Aquele concurso. Mas a pessoa tem deficiência visual, baixa visão ou cega, enfim, ela consegue chegar no local da prova e na hora de realizar a prova você não tem um dispositivo tecnológico que lhe permita, né, ter a tradução daquele conteúdo da prova para áudio, porque a pessoa com deficiência visual ela recebe essas informações por meio de tradução dos conteúdos por áudio, né? Então, se você não tem esse recurso ou que não tenha, mas que tenha lá um profissional, um ledor, né, ele lê as questões, tanto para ele saber a pergunta, o questionamento, como para ele também fazer a resposta. Tem que ter um recurso. Então, acessibilidade, a gente tem que falar, acessibilidade é superar barreiras, né? Acho que a gente precisa superar essa barreira de achar que acessibilidade é apenas superar barreiras físicas. Existem muitas barreiras, e na questão dos neurodivergentes também, aí a parte atitudinal, né, do comportamento, é uma barreira também que tem que ser superada. Então, isso é que é importante a gente abordar nessa questão de acessibilidade. E antes de você perguntar, deixa eu só complementar. Os síndicos precisam estudar sobre isso, porque a gente realmente no dia a dia tem começado a enfrentar. Não é só fazer uma rampa na portaria, né? A gente realmente está tendo que lidar com essas situações, orientar a equipe de portaria, porque muitas vezes a sua equipe de portaria não sabe como dar essa acessibilidade àquele condômino que precisa. Então, assim, está sendo um momento que a gente está precisando dar atenção a isso nos condomínios, de uma forma geral. Então, assim, é o que eu sempre falo, né? O síndico, como qualquer profissão, a gente tem que estar sempre estudando e sempre aprendendo. Eu estava ouvindo aqui o Sérgio aprendendo, porque eu estou com um probleminha que depois eu vou consultar. Ai, ai. O senhor falou no tema de tecnologia assistiva. O que seria? Perfeito. Tecnologia assistiva, na verdade, o termo, né? O termo não é tão familiarizado. A gente não conhece o termo, né? Mas nós conhecemos diversos recursos de tecnologia assistiva, só que não sabemos, as pessoas não sabem que aquilo é tecnologia assistiva, né? Como vamos falar de assembleias virtuais, né? Que tem sido muito comum hoje em dia, né? Então você imagina uma pessoa com deficiência auditiva participando de uma assembleia virtual ou mesmo presencial. Na presencial vamos utilizar intérprete de Libras, né? A pessoa tem que participar, tem direito de participar, e se for presencial e existe um condômino com deficiência auditiva, algum recurso vai ter que ser adotado, e normalmente o intérprete de Libras vai ter que estar lá na frente para fazer a tradução do que está sendo tratado. Numa assembleia virtual, por exemplo, se ela for 100% virtual, um recurso é, claro, legendas ocultas, né? A pessoa
deficiência auditiva vai ler as legendas e vai poder participar. Ou seja, N recursos. Se a gente for falar aqui, esgotar recursos de tecnologia assistiva, a gente não esgota, até porque isso não para, né? Os estudos estão avançando para cada vez mais se aprimorarem a solução para restrições, deficiências que as pessoas têm, né? E, inclusive, o poder público incentiva tributariamente, né, a produção disso. Então, você vê legendas ocultas, intérprete de Libras, sinalizadores sonoros e luminosos para a questão de segurança, enfim, a gente convive com isso, pessoas que não têm deficiência convivem com esses recursos, ajudam, esses recursos nos auxiliam, mas para pessoas com deficiência isso não é só um auxílio, isso é vital, é fundamental para eles. O luminoso na saída, na entrada de um estacionamento, o barulho, a luz piscando, enfim, às vezes as pessoas, até algumas se incomodam, aquilo faz barulho, mas aquilo tem uma finalidade, isso é tecnologia assistiva. O piso tátil, mapa tátil, né? Mapa tátil é pouco falado, mas é um recurso riquíssimo também. Dependendo da dimensão do condomínio, imagina, condomínios na Barra da Tijuca, a gente tem verdadeiros bairros, né, na Barra da Tijuca, de condomínios que são imensos. Agora você imagina uma pessoa com deficiência visual circular numa região tão extensa de um condomínio muito amplo, só na base de piso tátil, só o piso tátil. Imagina, a região vai ficar toda ela tomada de pisos táteis. Você coloca um mapa tátil, uma espécie de... eles colocam assim esqueci até como usar o termo. É um desenho que a pessoa tateia ali, ele fica num... Como se chama isso? Geralmente fica nos andares, né? Não, nos assim, andares, vamos dizer, você entra numa área do condomínio. Vai ter um totem, assim. Isso, essa Totem, palavra que a gente falou, um exatamente. totem, exatamente. Eu tô imaginando aqui como é que eu coloco eu isso. queria Você essa tá palavra. falando, eu tô imaginando como é que eu coloco no condomínio. Me fugiu o totem, Aham. não sei o custo disso, mas nele você tem um desenho de toda aquela área, o bloco tal, o bloco 1, 2, 3, corredor, jardim. Em cada ambiente que ele entrar, ele vai ter Um totem. esse mapa daquela região, por exemplo. Daquela região, exatamente. Muitas vezes tem aquele PUC ali, vários blocos, e às vezes se dividem. Um tem salão de festa, outro tem academia, outro tem não sei o quê. Seria, Exato. né? Aí ali você vai saber que naquele bloco ali, a partir daquele momento para frente, ele vai encontrar o salão de jogos, a academia e a administração do condomínio, um exemplo. Exato, né? exato. Sim, Isso pode estar designado nesses totens, né? Nesses mapas. Ele vai tateando e ali ele já vê o desenho daquela região. E claro, tem pisos táteis também, mas a partir do momento que ele já tem aquela informação... Porque ele tem isso desenvolvido. A gente acha que vai ser uma besteira, mas não, ele precisa daquilo. Ele tem. Muito. Se a gente impressionante. fizer aquilo ali, a gente não vai saber porque a gente não Exato. precisa, não dá Sim, atenção para isso. Exato. Mas quem precisa dessa acessibilidade é fundamental, é o que você está Sim, falando. E de fato. desenvolve aptidão para lidar Com com esse recurso tecnológico. Vamos pensar aqui, celular, o aparelho celular. Os nossos aparelhos de celular têm recurso de acessibilidade. Né? Sim. Você acessa lá na configuração e você vai ver a opção acessibilidade. Verdade. Aí tem a opção de comando de voz. Você toca ali e todo toque que você der no seu aparelho celular, ele vai responder em áudio para você. WhatsApp, Google, enfim, ele vai, a todo toque que você dá, a gente que não tem a deficiência visual, aquilo gera um incômodo, mas a pessoa que não enxerga, Nossa, imagina. e ela aprende a lidar e lida mesmo, e com isso ela consegue utilizar um dispositivo de tablet, computador e celular com uma qualidade muito, eu não sei se conseguiria sem isso, eu realmente não sei. Imagino que fosse muito difícil, talvez, enfim, um ou outro possa ter uma habilidade para fazer isso, mas sem esse recurso, a gente não consegue imaginar como... E fazem numa rapidez, eles fazem aquilo rápido. Se você for ver eles usando aquilo, a rapidez que passa um nome para o outro... entende? Parece que está escrevendo. Assim. Exato, o WhatsApp, o Google, você não entende, entende? Agora, eles desenvolvem a aptidão para lidar com isso. E um condomínio que tem isso, que valoriza, assim, muitas vezes o condomínio ele vai dar atenção para a situação que acontece, mas o condomínio que investe nisso,
não sei se a palavra investimento seria mais correta, um condomínio que realmente se Eu acho que adapta a investe isso, muito, investe muito. valoriza o patrimônio, Sim, com porque certeza, realmente com quem certeza. procura um apartamento, a gente tem também, eu já tive procura de imóvel que a pessoa era cadeirante e precisava, não era só o apartamento ser adaptado com as portas e tudo, é o condomínio inteiro. Exatamente. Porque se muitas vezes você quer morar ali, mas você não tem. E eu acho que hoje a gente esbarra, aí eu tô falando como síndica, né? Nas construções novas que já vêm, buscam isso, as construtoras já estão atentas a isso, com as construções antigas. Por exemplo, bairros antigos, vou dar um exemplo, Copacabana. Como que a gente vai implantar num prédio de 1940 uma acessibilidade? Mas muitas são possíveis. A gente pensa na rampa, né? Primeiro, foi o que eu te falei, a gente pensa na rampa. Sim. Como que eu vou colocar uma rampa? Mas não é só a rampa. Muitas vezes A rampa acho que é o existem início, né, de tudo. É o básico, É o é o que a início. gente sabe que a gente realmente é o mínimo ali que precisa, mas tem muitas outras coisas que a Sim. gente pode implantar no condomínio e já atender uma parte dessas pessoas que precisam da acessibilidade, seria assim que fala? Eu realmente não sei. Como fala. É a questão da mobilidade, a questão da rampa, mas, por exemplo, botoeiras com alto relevo em braille nos elevadores, comando de voz no elevador, anunciando o andar em que o aparelho se encontra, enfim, são recursos de tecnologia assistiva que são acessíveis, né? Promovem a acessibilidade, São possíveis de colocar no condomínio e devem fazer com que o síndico planeje isso. Eu estou aqui pensando nisso. Você deve considerar isso como um planejamento para melhora do condomínio. Com certeza. Existem situações, como você já começou a dizer, de edificações antigas, a dificuldade, aí a gente sai um pouco dessa coisa aí a gente volta para a mobilidade, que é a instalação de rampa, e eventualmente pode ser realmente difícil, até impossível você atender aquela adaptação, instalar uma rampa numa edificação antiga, pode ser o caso. Mas isso também é demonstrado por laudo técnico, né? Sim. Que a NBR aponta como a impraticabilidade, que é aquela inviabilidade técnica. Né? Acho que não é só isso, né, Sérgio? É isso que a não gente é está só colocando isso. aqui, Que né? Não é só a rampa, né? Exato. Porque não quando é a só gente isso. fala acessibilidade, o síndico já vira e fala assim: mas eu não tenho como colocar rampa no meu condomínio. Eu não estou falando de rampa. Exato. Eu estou falando de acessibilidade. Eu estou falando de Exato. acessibilidade para aquele que Ampla. não enxerga, para aquele que não ouve, para assim, né? Para vários tipos de. Como a gente De fala? questões de deficiência, né? Sim. De deficiência. Agora vem a pergunta que não quer calar. Se o condomínio simplesmente ignorar isto e não instalar nenhuma dessas tecnologias, a responsabilidade fica só para o CNPJ do condomínio ou o síndico Deu até responde medo. por isso na pessoa física? Olha meu dedo apontado aqui. Deu até Ou o medo. síndico. É verdade. Me ajuda, Sérgio, não me atrapalha. Em primeiro lugar, claro, o condomínio tem a responsabilidade na pessoa do síndico de promover essas adaptações aos espaços. Né? E hoje, como eu já falei aqui, a questão de mobilidade é a mais conhecida, né? E é a que povoa, inclusive, o judiciário. Se você for fazer uma busca na justiça para ver questões de acessibilidade, você vai encontrar, acho que 99%, eu não achei um precedente que tratasse de uma questão de acessibilidade em outra dimensão, na dimensão comunicacional. É sempre na questão da mobilidade. Mas veja que a gente está falando da mesma coisa. Não importa se é comunicacional ou se é locomocional. Ou seja, tudo é acessibilidade. O que acontece na justiça com relação à acessibilidade física não tem por que não ser diferente com relação às outras questões. Então, se você tem uma necessidade de fazer a implementação de uma tecnologia ou a contratação de algum profissional para resolver questões de acessibilidade comunicacional e não faz, tá? Isso atrai a responsabilidade do condomínio, como vem acontecendo nessas questões da mobilidade. Não são poucas as ações que estão na justiça que estão condenando os condomínios a executar essas adaptações e não raro essas ações vêm acompanhadas de indenização por danos morais. A questão do síndico, aí tem que haver o caso concreto, né? A responsabilidade do síndico em qualquer situação ela pode acontecer dependendo da sua atuação particular no caso, no episódio, tanto civil. Eventualmente ele pode responder em regresso ao condomínio que tem que indenizar um morador por descumprimento de uma necessidade de acessibilidade. E se foi falha do síndico na condução dessa questão, que não levou à assembleia, não discutiu com o conselho, enfim, omitiu, e as questões eram submetidas somente a ele, essa omissão eventualmente ela pode
ser traduzida como uma falha na atuação do síndico, que simplesmente se calou com aquela questão que estava ali latente e não levou ao conhecimento do conselho e sequer da comunidade. E o condomínio, em regresso, depois de ter ser condenado a indenizar, ele pode avaliar a culpa, a responsabilidade do síndico. Agora, a questão mais importante, que aí foge também da minha área, que é a parte criminal, né? Porque você pode ter aí, dependendo, como eu falei, da conduta do síndico, no caso, você pode ter aí a caracterização de crime também, né? Do crime de capacitismo, que é a prática discriminatória contra a pessoa com deficiência. Mas aí é uma análise caso a caso, né? Porque crime você não comete assim objetivamente só porque não cumpriu uma determinação, uma solicitação. Depende muito da conduta, né? Do histórico, né? Do que aconteceu. Mas existe sim a possibilidade tanto de responder em regresso civilmente e eventualmente criminalmente. Então todo condomínio é obrigado a ter essa acessibilidade, Sem correto? dúvida, sem dúvida. Tanto os novos já Os novos ou os antigos. os novos já vêm, já tem que ser certificados, inclusive para o ABITS, eles têm que vir com a indicação de que atendem às normas de acessibilidade. Claro que, enfim, por mais que venham nessas condições, uma questão ou outra pode escapar mesmo em condomínios novos e, uma vez que escape, medidas têm que ser adotadas, né, para corrigir. E os condomínios antigos também têm a obrigação, o dever de submeter a essa acessibilidade, e natural que, por serem antigos, estruturas que não estavam dentro dessa realidade de legislação, com essas exigências, então não se tinha, né? Condomínios que a Ana Maria administra, Copacabana, prédios antigos. Desesperador. Deve ser no Rio de Janeiro inteiro. Mais de A 10, Zona sei lá. Sul é bem mais complicado. antiga que a Zona Oeste e Sudeste, né? Que Sim, são sim. empreendimentos mais novos. De fato, quem atua mais aqui para esses bairros enfrenta essa dificuldade. Verdade. Sim. É bem difícil. Mas aí digo, assim como na questão da dificuldade técnica de se implantar uma adaptação física, a mesma lógica vai se aplicar na questão tecnológica, só que me parece mais complicado, porque é difícil, tem que ver o caso, né? Que aquela tecnologia seja de difícil implementação. Por que razão você não consegue implementar aquela tecnologia para atender, para suprir uma barreira? Aí vai ter que ter um laudo técnico Tem que no processo, vai da mostrar mesma- que realmente é da- inviável aquela construção. Exatamente, daquela contratação, daquele serviço. Uhum. Enfim, eu até tive numa mentoria, num workshop de um arquiteto famoso sobre acessibilidade, tratando desse assunto. Ele mencionava que ele nunca tinha visto nenhuma situação em que um condomínio tivesse alegado a dificuldade de implementar uma adaptação por motivos financeiros. Ele disse que já esteve à frente de várias situações, mas razões financeiras nunca foram razão para afastar a obrigação, o dever de promover a adaptação. Eu sei que ele, sendo arquiteto, claro, ele está se baseando na norma técnica, que é 90-50, que não vai tratar de outros aspectos não os técnicos. Então ele diz que o que se pode alegar é em praticabilidade técnica, Sim. em viabilidade estrutural, enfim, da A edificação. financeira não é uma justificativa, Financeira porque não- você faz a cota extra e vida que tem que fazer. Exato. Apresenta o projeto e tem que Exato. executar. Exato, Não tem exatamente. Isso. Mas isso na norma técnica não vai nem tratar disso, de orçamento. Sim, ela vai sim. falar das questões técnicas. Mas a Lei Brasileira de Inclusão, ela fala de adaptações razoáveis que não promovam uma excessiva oneração. Ou seja, a excessiva oneração a gente entra no campo da subjetividade. Aí você já entra num espaço que abre portas para muita discussão, entendeu? Muito obrigado, doutor Sérgio. Bem Poxa, esclarecedor. Prazer. Ótimo. Prazer. Ótimo assunto. E, gente, estamos chegando ao final. Eu vou dar 1 minutinho para cada um. 1 minutinho. Eu brinco com ela sempre, não adianta. Para vocês falarem, quiser falar as redes sociais também, tá? Fica à vontade.
Bom, sou Ana Maria Malé, meu Instagram é Ana Maria Malé, a minha empresa de síndicos é Audácia Síndicos Profissionais, Audaciosas, e nós prestamos essa assessoria, inclusive, não só como síndico profissional, a contratação, mas também de gestão e o condomínio que precisa de ajuda. Muitas vezes ele quer, o síndico morador, ele quer ali, mas ele precisa desse início, né, dessa implantação que a gente chama ali da gestão. A gente também faz esse trabalho de consultoria de poder ajudar. Como advogada, a gente tem toda aí a expertise, né, no escritório. Nós, como colegas, fazemos muitas parcerias, no caso eu mais com a Denise. A gente trabalha aí realmente em conjunto e o importante, assim, para vocês saberem, a gente está sempre trocando ideias, né? E isso aqui hoje é muito legal, você vê, eu estou aprendendo com o Sérgio, ele está falando, eu estava aqui pensando nos condomínios, né? A Denise falando, a gente sempre lembra dos casos, o que fazer. Então, assim, trazer o que você faz aqui, Eduardo, assim, é muito importante. Porque você traz os profissionais que vão trazer as situações e que quem está assistindo, com certeza, vai encaixar ou vai parar para pensar se ele precisa implantar isso, se ele precisa ter mais conhecimento, o que ele precisa estudar, o que ele pode trazer, no caso, eu estou falando de condomínio, o que ele pode trazer para aquele condomínio e para valorizar o patrimônio dele, gente. Porque tudo aqui é valorização do patrimônio. A vida é assim. Não adianta a gente só ficar filosofando, eu adoro condomínio. Não, é patrimônio, gente. Aquilo ali é dinheiro. Aquele apartamento, aquilo ali é o seu patrimônio, é dinheiro, é financeiro. Então, encare dessa forma. Não tem problema nenhum você falar isso. Eu falo isso numa boa, tranquilamente. Eu estou gerindo o patrimônio de outra pessoa, só que ali é uma coletividade. Cada um tem o seu individual, que precisa saber viver em coletividade, senão vai morar lá no meio do mato, vai para Minas, vai embora, porque não vai conseguir morar no condomínio. Mas assim, você precisa entender que quando você adquire um apartamento ou uma casa dentro de um condomínio, você também está adquirindo um patrimônio coletivo, que são ali as áreas comuns e que você precisa dar atenção à gestão. Enfim, fico à disposição para quem precisar de consultoria, quem precisar de assessoria jurídica, quem precisar da Audácia, estamos lá, a rede social da Audácia também, a gente tenta colocar... A gente está um pouquinho sem tempo de ser blogueira, né? Porque tá ficando difícil, mas a gente coloca lá o conteúdo e com certeza no YouTube, no canal do Tá Eduardo. passando tudo aqui na TV, tá? Isso pode, doutor, vão ter muitas informações e muitos profissionais trazendo aí conteúdo para vocês. Eu só agradeço novamente de estar aqui. Eu que agradeço mais uma vez. Doutora Denise. Então, eu sou advogada, atuo nessa área, né, condominial, imobiliário e sucessões também, que acaba, né, a gente tendo muito. E eu queria, assim, finalizar agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui, como a Ana falou. Com certeza, as pessoas, a gente fala, a gente traz as situações, as pessoas se veem nessas situações, tá? Então, porque é dinâmico. O condomínio são pessoas, são seres humanos, são dinâmicos. E eu queria deixar para vocês aqui o nosso livro, tá? Mostrar aqui para vocês. Temas práticos para Agora, síndicos. no final, que a senhora fala. Nós fazemos parte de uma comunidade Olha aqui, experts gente. em condomínio, onde são grupos de advogados. Em todo o Brasil, nós temos advogados, desde o sul, lá em Cascavel, vários Estaria lugares, botado aqui. até em Manaus. Nós temos Sim. advogados em vários estados. E esse é o segundo volume. Esse livro, esse segundo Os volume... três estão aqui, né? Nós três somos coautores nesse livro. Obrigado, tá? Nós três somos coautores nesse livro. Isso aqui. E esse aqui, especialmente, ele está falando só sobre contratos condominiais. Então, tudo que é tipo de contrato em relação ao condomínio, você vai achar aqui. Para adquirir o livro, entrar em contato com qualquer um de nós, né, que eu não tenho aqui, né, da editora, como Todos seria. as Isso. mídias do pessoal deles três estão todos aqui E na nós TV, temos o tá? volume 1 também, que o volume 1 ele fala de vários temas, nós não delimitamos um tema, ele fala de várias questões condominiais também. Mas esse aqui, especialmente, ele é só contrato. Obrigado, doutora Denise, Obrigada pela sua a participação. oportunidade. Espero que venha mais vezes. Doutor Sérgio, por favor, suas... Obrigado, Eduardo, mais uma vez pelo convite. É uma honra participar aqui do seu programa junto com duas colegas aqui, amigas, né, da nossa comunidade.
Bom, meu nome é Sérgio Pacheco, meu Instagram tá passando é sergiopacheco.adv, sou sócio da Souza Pereira e Ramos Pacheco, escritório que está há mais de 30 anos aqui no centro do Rio, na 7 de setembro. E na questão da acessibilidade, queria só... Passar as mídias, doutor Para Sérgio. passar. Queria só dizer que o síndico deve focar num princípio que a Lei Brasileira de Inclusão fala de desenho universal. Ou seja, tudo que for pensar em serviço, produto, espaço físico, busque entender, verificar se aquele serviço, aquele instrumento, aquele equipamento atende um desenho chamado universal pode ser utilizado por todas as pessoas, independente da idade, da estatura, de questões físicas. Praticando isso, ele nem precisa pensar em cumprir a acessibilidade porque ela está cumprida e uso de tecnologia assistiva, porque a orientação é que tudo seja já projetado de forma que todas as pessoas possam utilizar sem necessidade de adaptações. As adaptações, sendo necessárias, elas têm que vir. Tá bom, doutor Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Espero que seja o primeiro de muitos também, igual a doutora Ana Maria Malê. Eu tô na frente de vocês. Gente, muito obrigado, valeu, espero que tenham gostado, tá? Foi bem esclarecedor. Obrigado, até o próximo.